Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Reinoncast, um podcast de uma conversa leve e descontraída, onde nós abordamos temas relevantes e hoje nós temos um convidado todo especial, não é verdade, David? É isso, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, quero cumprimentar meu amigo pastor Adlas. Que honra! Sempre bom estar com você. Quero cumprimentar o nosso convidado, uma honra te ter aqui, meu irmão. E quero cumprimentar você também, creio que vai ser uma conversa muito proveitosa, espero aprender com vocês. É isso. Perfeito. Gente, desde já, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder o nosso conteúdo valioso, proveitoso, que com certeza vai edificar a sua vida. E como vocês podem ver, nós estamos estreando um cenário novo, gente. Olha só que bênção, é o Reinoncast evoluindo a cada episódio, né? E só nos resta agradecer a vocês que se inscreveram desde o início, desde os primeiros passos que nós tivemos aqui, tá bom? Antes de irmos ao que interessa e apresentar o nosso convidado, eu já quero deixar aqui as nossas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas. Você pode nos assistir, lógico, através do YouTube, mas também nos ouvir e assistir através do Spotify. Nós temos também o nosso perfil no Instagram com a página oficial de cortes, que é o Reinoncast. Nós temos também o TikTok. Gente, vai lá e se inscreva, siga e com certeza você vai ser enriquecido com muito conteúdo. Mas vamos lá, nós estamos recebendo hoje aqui o nosso querido amigo, irmão Ézeron, ele que é engenheiro mecânico, um dos diretores do Grupo ARC, pai de duas meninas, a Eva, a Mavi, e empreendedor nato e empresário. Meu irmão, o homem é um clínico geral, David. Com vocês, nosso querido irmão Ézeron. Oi, gente, obrigado aí pela recepção, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí por ver como o projeto está se desenvolvendo, né? Estreando esse cenário novo, fico muito feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo aí. Show! E hoje, David, nós vamos estar falando sobre um tema muito importante para você que é jovem de 0 a 100 anos. Nós vamos estar falando sobre fé, finança e futuro, né? Lições bíblicas para a vida terrena. Então, gente, já não perde tempo, chama todo mundo aqui para a sala. Você que está trabalhando, né? Você que está aí dirigindo, você que está num hospital, você que está em uma escola com fone de ouvido, nos assistindo, enfim, não perde tempo, já compartilha, manda esse link. Você, olha, se eu fosse você, eu já estava compartilhando, para a gente também atingir a nossa meta, né? São 200 inscritos logo nesse mês, tá bom? Então, gente, vamos lá, já se inscreve no nosso canal, porque hoje nós vamos extrair aqui o máximo desse camarada, desse amigo que aceitou o nosso convite. E Ézeron, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O teu nome, ele é um pouco... a origem dele é um pouco parecida com a minha. Quando eu falo que origem, é que o meu foi um erro de cartório. Porque o meu era para ser, David, Adam, né? De Adão. E aí a minha mãe na época não tinha tanta condição e para ir para alguns lugares, enfim, e aí ela disse pro tio dela assim, olha, vai lá e registra o meu filho. Nessa época podia fazer um monte de coisa lá. E ele disse, beleza, eu vou registrá-lo no interior. O interior que eu nunca tinha ido, Beruri, interior do Amazonas. E lá ela disse, o nome dele vai ser Adam. E aí, quando ele volta com Adlas, né? O meu nome parece língua estranha se falar. Mas existe outro Adlas? Existe um homônimo, pelo menos uns 2 ou 3 homônimos meus, né? Um é professor de faculdade na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Adlas Oliveira dos Anjos. Eu não sei se ele está também... Adlas Oliveira. Oliveira dos Anjos. Rapaz. E ele é professor, né? Eu não sei se ele está nos assistindo, enfim, Deus te abençoe, viu? E se a pronúncia é a mesma, Adlas, né? Porque pode-se falar Adelas, né? E o outro é um traficante, meu irmão. Que isso? É um traficante que eu vi no Rio de Janeiro, Adlas Ferreira, né? Sangue de Jesus tem poder. Que Deus
Que a graça do Senhor te alcance. Pô, Mas mas o seu nome é bem Ézeron. diferente. Como é? É Ézeron, porque teu nome tá lá em Ruth, não é isso? Na verdade, o nome tem origem hebraica, né? Olha Mas aí a história é longa, porque a origem do meu nome se deu quando minha mãe estava grávida. Ela não sabia que estava grávida. Ela tinha alguns sintomas de gravidez. E aí, conversando com a minha avó paterna, que é a dona Josenita, um beijo pra ela. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui e a gente vai ter uma resposta, né? Do que você tá sentindo, o que é isso. E aí, abriram lá em 2 Crônicas, em algum versículo lá que eu não lembro exatamente, que estava escrito que os filhos de Pérez eram Esrom e Amul. Aí a minha avó falou, você tá grávida, é um menino e tem que pôr esse nome nele aí. E aí foi isso, só que aí como elas não tinham o conhecimento, vamos dizer assim, da pronúncia correta, então ela colocou mais um E no meio ali. Então não ficou Esrom, ficou Ezeron. E aí Perigoso colocou isso. um acento circunflexo ainda. Não façam isso, tá? Aí te chamam de Ézeron. Te chamam Cara, tem de tudo que é jeito, me chamam. Erezon, Ezomeron. Até aprender tem que errar umas 3 vezes. O que mais confundem é Erezon mesmo. Mas aí Erezon. eu tô acostumado, Ah, meu Deus do A céu. pronúncia seria Ezeron, mas aí geralmente falam Ezeron, né? Fica porque mais não- fácil. não- Até eu falo Ezeron também. Não é um nome tão comum como David, né? Como Davi, embora o David se escreva o teu nome D-A-V-I. Demudo. Né? Demudo, né? Isso. David, né? Alguns até lêem Davi, Se né? escreve David, né? Mas é um nome incomum no meio. É um nome incomum no meio de comuns, né? Isso. É um diferente no meio de iguais. Bate aqui que nós estamos nesse. Tamo junto. Tamo junto. Gente, vamos lá. Olha só, o que nós vamos falar hoje? Vamos ao que interessa. Só por curiosidade mesmo, para entender mais a origem dos nomes aqui, né? Mas nós conversando entre si, eu e o David, a gente conversa bastante sobre futuro, sobre finanças, porque nós somos jovens, né? Eu tenho 34, esse ano faço 35, e chega um certo momento na nossa idade em que a gente pensa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa mais pela minha família. Eu preciso... Isso é natural do homem, né? É instinto. Provedor, né? Isso, essa provisão, é você providenciar, né? Bíblico, inclusive. Né? O homem, eu não estou falando daqueles meninos, né? Eu estou falando do homem em si, ele pensa mais na família dele, ele sacrifica-se mais pela família, em dar o melhor para a família, do que para ele próprio, né? Então chega uma fase na vida do homem que ele diz, rapaz, eu tenho que ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? E aí a gente tenta, nessa conversa, conciliar, Ézero, essa questão das finanças com a fé, né? É possível servir a Deus, ganhar dinheiro, claro, ganhar dinheiro de forma limpa, de forma honesta, e o principal é como aplicar esse dinheiro hoje, né? Como fazer esse 1 virar 2, esse 2 virar 4, esse 4 virar 8. Como fazer, David, esse dinheiro multiplicar? Então nós trouxemos o Ézeron aqui porque ele tem uma vasta experiência nessa área financeira e com certeza ele vai estar dando aqui dicas aqui que vão acrescentar e muito na sua vida financeira, vida ministerial, tá bom? Porque assim, Billy Graham falou, David, olha, eu me preparei para a volta de Cristo, mas não para a velhice. E isso é algo tão abrangente, porque de fato a função da igreja, Ézaro, o que é? É nos preparar para a vida eterna, né? E isso é prioridade absoluta, isso é inegável, David. Mas a Bíblia também nos chama a sermos bons administradores daquilo que Deus nos confiou ou nos confia nessa vida, né? Então, Ézaro, eu queria que você desse aí uma orientação para esse jovem que hoje, né, tá só pensando no momento, tá pegando todo o dinheiro que ele ganha e comprando um iPhone, comprando ali roupas caras. Você já passou por essa fase, não já? Sim, eu posso falar disso daí com experiência própria, né?
quando a gente volta atrás na nossa história, na história da nossa família, né? A gente vem de uma família que passou por muitas dificuldades, né? A nossa família que eu falo é a família paterna, né? A minha avó, meus tios. Vocês já devem conhecer a história. Quem puder, escuta aí lá o podcast lá do Aurir. Segundo episódio. É isso, a gente fez um documentário também do Grupo Ark contando toda essa história. Então, a história da minha família é uma história de muito sofrimento, mas também de superação, né? E quando a gente vai olhar o detalhe, a minha família ela é feita de empreendedores natos, assim. Se a gente olhar para todos os irmãos do meu pai, todos eles empreendem de alguma forma. Então, eu tenho o tio que mexe com coisa de pet shop, eu tenho outro tio lá que tem um mercadinho, minha tia... ela trabalha com artesanato. Minha avó, ela foi por um tempo, ela foi revendedora, Avon, né? E de certa forma, ela estava empreendendo. Então, talvez até o sofrimento, né, da família ali fez com que eles achassem formas essas legais, né? De conseguir ali o provento da família. Trabalhando. Exato. E o exemplo maior que eu tenho de empreendedor, de visionário, é o meu pai. É uma inspiração, um exemplo, e quando a gente olha a história, né, deles, a gente pode ver a mão de Deus, né, no desenvolvimento de toda a família. E quando eu falo que eu tenho experiência própria nisso de gastar com iPhone, com tênis, nesse contexto, quando a gente era criança, né, não que meu pai ganhasse mal na época já, meu pai ele sempre foi diferenciado, sempre conseguiu se sobressair, porém ele, além de sustentar a minha família, que era eu, minhas irmãs e a minha mãe, ele sustentava também a casa da minha avó com mais 6 irmãos, porque outros já tinham casado. Então a gente não tinha espaço ali para excessos, né? Nunca faltou nada, graças a Deus, a gente nunca passou fome, nada do tipo. Mas também nunca sobrou, né? Mas nunca sobrou para eu ter um Nike, por exemplo, para eu ter um iPhone, para eu ter, sei lá, qualquer coisa de marca. E querendo ou não, vivendo aqui em São Paulo, na cidade que a gente vive aqui no ABC, tinha esse negócio, né, de... Na verdade, eu acho que no Brasil inteiro, né? Tem. De ter um tênis legal. Do brasileiro, inclusive. Isso, de dar importância para as coisas materiais, né? E você, criança, né, você sofre com essa escassez, né? Então, eu lembro de situações no prezinho de eu ter que ir pro prezinho de sapato social, por exemplo, porque eu não tinha outro para ir na época. E aí as crianças não perdoam, né? Criança é criança. Então, talvez até por esses acontecimentos e tal, a gente, quando começou a trabalhar, a primeira coisa que eu quis comprar foi um Nike Shox. Então, eita! Levei um baita de um sermão pro primeiro salário que eu ganhei, fui lá e dei quase todo um Nike Shox. Paguei o Nike Shox à vista ali, depois fui lá e parcelei um iPhone no cartão do meu pai. Eita, no segundo mês já fiz uma dívida. Então, é isso. Fui metendo as caras e aprendendo com a vida, né? Que o que é mais importante. Com o tempo aí a gente foi adquirindo experiência. A vida profissional também foi levando a gente por outros caminhos que a gente adquiriu maturidade e conhecimento, né? Que é a chave de tudo, né? A busca por conhecimento. É porque o jovem hoje em dia, a gente até falou sobre isso no episódio passado, ele busca ali um grupo para ele ser aceito, né? E nessa euforia da aceitação, ele quer se encaixar de alguma forma, né, David? Sim. E aí ele também não quer ficar para baixo. São poucos os jovens que têm esse pensamento de dizer assim, não, no momento eu não tenho condição, no momento não vai dar e tal. Na verdade, o camarada quer mostrar de uma forma ou outra. E nessa busca pela aceitação, os jovens acabam tomando decisões erradas, precipitadas, como você mesmo falou, gastando o seu dinheiro, o seu salário, para aqueles que trabalham, né? Comprando coisas que naquele momento são fúteis, né? E é aí que... Tem uma frase que só interrompendo. À vontade. Que as pessoas elas gastam o que não têm, comprando o que não precisam para impressionar quem não conhece. Uau! E isso é a realidade que a gente vive hoje, querendo ou não, né? Rede social, essa exposição na internet, querendo ou não, tem muito disso. Né? É verdade. Então, se o Ezeron tivesse essa mentalidade de hoje, claro que hoje você está bem, mas poderia estar melhor. Sem não dúvida. É verdade? Sem dúvida, sempre poderia estar. Né? Poderia estar, né? Porque com a mentalidade que você tem hoje, né, de, poxa,
Se eu tivesse pegado aquele valor que eu investi, que eu comprei, melhor dizendo, um iPhone, e aplicado a juros composto, eu poderia ter feito aquele valor da época, sei lá, 500, 600 reais, não sei, poderia hoje estar já aplicado, estaria já em, sei lá, uns 5, 6, 7 mil aquele valor, né, lá do passado. Então são essas coisas que o jovem, a gente vai falar para ele, você vai falar para ele, aqui, ó, para essa câmera, para aquela, enfim, só que não vai entrar na cabeça. Porque ele tá, David, ali fascinado. Era sobre isso que eu queria falar, sobre a cultura do brasileiro, é que a gente, aqui no Brasil, não é ensinado. Eu acho que é pouco acesso à informação quanto a investimento, a guardar, a poupar. Eu acho que não é ensinado isso desde a base. E por isso, se a gente for comparar com outros países como os Estados Unidos ou até, coloca a Europa aí, eles são, se for pegar em questão de porcentagem, o Brasil é muito pouco que investe. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente quer falar hoje, é sobre como eu, jovem, ou alguém que está entrando agora aí a começar a trabalhar, começar a ganhar o seu dinheiro, fazer com que isso prospere. Para que ele, daqui a um tempo, ele tenha uma reserva aí, caso aconteça alguma coisa, ele consiga usar essa reserva, enfim. É para isso que é o nosso bate-papo, né? Para abrir a mente, para a gente conseguir realmente dar essa informação. Esse direcionamento. Para que o menino ou a menina entenda que ele pega ali 50 reais, passou o dia todo trabalhando, pegou os 50 reais ali. Aí o que ele faz? Poxa, eu preciso comprar um negócio bacana. Eu tenho que multiplicar esse dinheiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no Tigrinho. Pega dinheiro com a agiota, joga no Tigrinho. Não, e quando vai pro site de apostas esportivas, porque hoje tá na moda, né? Tá na moda. O camarada pega, né, achando que vai ter um retorno rápido. Pode até ter, você pode ter até tido a sorte de ter feito uma bet, uma aposta, e ter ganhado ali, botou 50 e ganhou, sei lá, 500, 1.000. Só que, assim como o dinheiro vem fácil, ele também vai fácil. Você não pode confiar nesse tipo de investimento, porque isso daí, meu irmão... Com muitas aspas mesmo. Né? Exatamente, porque isso daí, da mesma maneira que ele... É igual o diabo, é quanto o diabo. Ele te dá com uma mão e te toma com outra. E esse tipo de investimento, né, que as pessoas falam, tem muitos viés aí, enfim, para alguém ganhar, alguém tá perdendo. Né? Então, geralmente... claro que tem pessoas aí que tem cursos, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas... Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Porque você, com certeza, vai se decepcionar, a taxa deve ser muito pequena para aqueles que deram certo. Eu, particularmente, vejo as pessoas que dão certo nisso, geralmente vendendo curso sobre isso. E não sobre ganhar dinheiro porque o cara é bom. Eu não vejo um cara que ficou rico só apostando, assim. Vocês podem me mandar aí. Mas eu acredito que é porque o cara foi tão visionário que ele acabou vendendo curso para outras pessoas que não têm acesso à informação. Então, como o Atlas falou, essa pessoa que quer dinheiro fácil, quer multiplicar fácil, porque não tem dinheiro fácil, isso aí claro, é muito trabalhoso, tem que trabalhar para conseguir o seu dinheirinho ali. Então, eu acho que é por esse caminho aí que não tem nada fácil. Eu quero saber do Ézaro, meu amigo, hoje, você acha que é mais fácil no Brasil você empreender ou você ser um funcionário público? O que é claro que existem aí várias ramificações, né? Tem gente que é igual aquela história, iPhone ou Samsung, BMW ou Mercedes. Vai ter gente que vai dizer, não, eu prefiro empreender. E o outro, não, eu prefiro passar num concurso porque ali a minha vida vai ficar estável. Ézaro, se você pudesse dar uma orientação agora para esse jovem que está terminando o ensino médio, né? O que o Ézaro hoje, o pai de 2 meninas, né? Um empresário bem-sucedido, diretor, faz parte ali de todo um grupo, né? de empreendedores. O que você poderia falar para esse jovem? Cara, isso é um assunto muito amplo, né? A gente, dando um passo atrás, quando a gente vai ver a cultura do brasileiro, né, tá intrínseco na cultura ali a arte de ganhar vantagem, a arte ali de ganhar dinheiro fácil. Verdade. E a gente tem que partir do pressuposto que dinheiro fácil não existe, cara.
a sorte, né? Como algumas pessoas falam, a sorte... Sêneca já falava sobre isso. Ele falava que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, né? Uau. Sêneca era contemporâneo ali de Jesus. Alguns linhas ali filosóficas ali do estoicismo batem até com os ensinamentos bíblicos, onde diferia ali no pós-vida, né? Em toda a parte que envolve Deus. Mas eu acredito muito nisso, que você, como cidadão terreno, você tem a obrigação de se preparar para a vida terrena. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Você não sabe se ele vai voltar agora ou daqui 100 anos. E você vai viver a vida inteira sem se preparar, né? Então, eu acho que a gente tem que partir daí. Ver a importância de se preparar, de viver essa vida aqui. Então, no decorrer dessa conversa, a gente vai citar algumas referências bíblicas que a gente vai utilizar como base nisso, né? E partindo ali do que você me perguntou, o que eu acho que seria mais viável, se empreender ou se ser um funcionário público, eu vou dar aquelas respostas bem genéricas, né? Depende. Né? Depende. Quando a gente vai falar de empreendedorismo, né? Empreendedor é aquele que assume risco. Perfeito. Certo? Quando a gente vai falar principalmente de investimento, o seu nível de retorno é de acordo com o nível de risco que você corre, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente no Brasil, é extremamente arriscado você quebrar, né? Uhum. No Brasil, as estatísticas falam que de 10 empresas, 7 não duram até o 3º ano. Então, seja pela estrutura tributária do Brasil, seja pelas burocracias, seja pelo que for, é extremamente difícil empreender no Brasil, mas é possível. A gente tem experiência própria, né? Nossa família tem experiência própria e autoridade para falar que sim, é possível empreender e empreender de uma forma honesta, né? Fazendo tudo certo, sem sonegação de imposto, pagando tudo direitinho, e é possível. E é o caminho mais rentável, inclusive. Porém, não é só um mar de rosas, né? Uhum. Você vai ter ônus e vai ter bônus nas duas situações. É desafiador, né? Exato. Você sendo um funcionário, você vai ter ali uma estabilidade, uma segurança. Eu não gosto muito de usar estabilidade, porque eu acho que estabilidade não existe, né? Principalmente aqui no Brasil. Sim. Quando a gente olha aqui, a gente está na região do ABC, né? De São Paulo, onde tem as maiores montadoras do Brasil, estão aqui. E até no momento que eu iniciei a minha vida profissional, né? Eu iniciei numa montadora, eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz. E a gente tinha ali aquela cultura que vinha, né, das pessoas que já tinham se aposentado nas montadoras, que chegou ali, você vai fazer sua vida, você vai aposentar ali naquela montadora. Então, eles tinham estabilidade, né? E passou aí 2 anos na Mercedes ali, a minha turma foi a primeira em 60 anos que não efetivou, né? Uau. E isso foi o início da minha vida profissional, foi assim. Nossa. E que aí que você vê que a estabilidade ela realmente não existe. Não tem como você contar com isso para você definir o que você vai fazer da sua vida, né? Então, por isso que eu falo que depende, existem perfis, né? Existem perfis de pessoas que elas vão aceitar tomar esse risco com uma possibilidade de um retorno maior, um retorno meteórico, e vai ter gente que não vai preferir correr esse risco, vai preferir ficar lá sendo funcionário, tendo seu salário no mês a mês, controlando ali seu salário, tendo mais ou menos uma previsibilidade ali de carreira, de plano de carreira, dependendo da empresa que ela for ficar. E é por isso que eu falo que depende do perfil de cada pessoa. Bom, resumidamente é isso, cara. É você entender qual que é o seu perfil, se você tem esse apetite ao risco, né, de tomar esse risco e ter uma mudança de vida financeira. E se você tiver realmente esse perfil, cara, o meu conselho é que vá em frente, tenta mesmo, não é fácil, não é esse mar de rosa que muitos gurus da internet, né, pregam, não é difícil. Às vezes você não vai conseguir dormir, às vezes você não vai saber como é que você vai pagar a próxima conta, porque não tem estabilidade, não tem garantia, não tem nada. Então, se der certo, parabéns, você vai mudar a sua vida. Se der errado, você vai quebrar e vai começar não do zero, você vai começar do negativo, né? Vai começar devendo muito. Né? Mas quando a gente vai ver a história dos principais empreendedores, os mais expoentes, assim, todos quebraram em algum momento da vida. Então, eu acredito que faz parte do processo também, você tentar, você errar e a história é de muitos. Eu vi um Reels no Instagram que comecei a rir, né? Que
conta bastante o começo do empreendedorismo, que é a pessoa começa com 40 mil na segunda, aí tem 10 na sexta-feira e no sábado não tem mais nada. Então é bem isso o empreendedorismo no início, tá? A pessoa começa a empreender, começa a entrar um dinheiro, mas aí tem que pagar as contas, tem que pagar funcionário, já foi o dinheiro todo. Mas para esse início, a Bíblia ela já tem conselhos, né? Então, Lucas 14:28 vai falar: por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para saber se vai ter como acabar? Então, você quer empreender? Faz um planejamento antes, faz um business plan simples que seja, né? Mas tem ali uma noção de quanto você pode arriscar. Você não vai comprometer o sustento, a sobrevivência da sua família para empreender, né? Vai estudar, busca conhecimento. A gente falou aqui que o Brasil ele não tem tanto conhecimento, mas entre muitas aspas, porque na era que a gente vive hoje, tem muito conhecimento gratuito, cara, na internet. Isso eu concordo. Verdade. A gente vem, obviamente, de um sistema de ensino precário, né? Um modelo de ensino que já está muito atrasado, a gente sabe disso, né? O modelo de ensino brasileiro vem de séculos atrás, então a gente sabe que está atrasado nisso. Não tem educação financeira nas escolas ainda, talvez por uma vontade até do governo, né? Porque quanto menos a população sabe, mais massa de manobra. Ou má vontade mesmo, né? Exato, mais massa de manobra a população fica. Então, se você não for atrás do conhecimento, você realmente não vai sair do lugar. Então, hoje a gente tem diversas formas. Hoje você não precisa ir numa biblioteca para ler qualquer livro. Você pega direto da internet, PDF e lê. Você vê vídeos. Verdade. Uma dica extremamente importante que eu poderia dar também aqui é aprenda inglês, cara. Inglês é a língua universal. Se você não tem inglês, busque aprender pelo menos o básico. 90% do conteúdo principal na internet hoje está em inglês. A gente tem muita coisa traduzida? Tem. Mas o principal hoje está em inglês. E você, por não saber inglês, você pode perder oportunidades incríveis. É tão fácil. Exato. No caso, o acesso a essa Sim. língua. Antigamente você tinha que, não desmerecendo, né, as escolas, que assim ainda ensinam hoje, mas antigamente você tinha que se matricular numa escola de língua inglesa, lá não sei onde, não sei, e pega transporte. Agora não, você tem aqui seu celular, tem o aplicativo do Duolingo, Sim. Você tem N formas de aprender inglês, né? A Maitê, minha filha de 5 anos, ela fala inglês, né? Ela já sabe muita coisa em inglês e isso é importante para o futuro dela. Mas, Ézaro, me diz uma coisa, nos dá uma orientação aqui, né? Porque qual é o mal do brasileiro? A gente já falou de tantos males, né, do brasileiro. O brasileiro, coitado. Ô Jesus, tem a dó de nós. Mas a gente tem uma vida financeira muito bagunçada. Esse é o fato. O camarada ganha 1.500 e gasta 2.000. Né? A regra básica qual é, Ézaro? Cara, é gastar menos do que ganha. Né? É o básico, Exato. Né? E dentro desses princípios, né, de gastar menos do que ganha, tem gente que acaba ali comprando, como você falou na época lá da sua juventude, coisas e adquirindo dívidas ruins, né? O que são essas dívidas ruins? São coisas fúteis, não é? Exato. Assim, quando a gente vai falar de educação financeira, organização financeira, a gente tem que ter algumas bases muito claras na nossa mente, né? Primeiro, que essa base sólida aí, que a premissa é gastar menos do que ganha. Isso é o principal. Né? E aí, a partir disso, tá bom, tá começando a sobrar dinheiro. O que eu faço? Para onde que eu vou? Uau. Né? E aí, quando você vai estudar, né, sobre investimentos, a primeira coisa que vão te falar é: monte uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Você precisa ter a noção do seu custo mensal de vida, seu e da sua família, quanto que você gasta por mês. E de acordo com o perfil que você está ali, você coloca X meses para frente. Por exemplo, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Eu ganho X e gasto Y, né? Aí sobra aquele valor. É esse valor que você está falando que é a reserva de emergência? Não, a reserva de emergência é o seu custo mensal vezes alguns meses. E aí vai de perfil. Por exemplo, você é MEI, por exemplo, você é empreendedor individual.
Então, a sua segurança para poder empreender tem que ser um pouco maior. Então, joga ali pelo menos uns 10 meses, um ano para frente do seu custo mensal para você ter uma reserva de emergência. Isso vai ser a sua reserva de emergência. A partir daí, você começa a construir um portfólio de investimentos diversificado. Só para sobre essa questão do empreendedorismo, por que a gente tem essa base aí que o Ezerão está falando? Porque quem empreende não tem uma segurança e ele vai criar a sua própria segurança. Já Exato. quem, por exemplo, quem não empreende mais que é CLT, ele já tem os seus benefícios, que seja descontado, enfim. E aí, se acontecer alguma coisa com ele, ficar impossibilitado de trabalhar, ele vai receber da mesma forma. Já o empreendedor, por exemplo, se eu machucar minha mão, eu sou dentista. Lasquei, porque eu vou fazer o quê? Isso. Então, exatamente, falar sobre essa reserva aí é segurança, né? Para eu conseguir me sustentar até eu conseguir voltar a trabalhar. Enfim, essa é uma das formas aí. É isso. E você sendo uma pessoa comum, fala-se em 6 meses, né, de reserva de emergência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Meu custo mensal hoje é R$2.000. Eu ganho 2.500, o meu custo para manter eu e minha família é R$2.000. Tá. Quanto que eu preciso ter guardado de reserva de emergência? Pelo menos 6 meses. Então você pega esses R$2.000 vezes 6, R$12.000. Então esses R$12.000 vai ser a sua reserva de emergência. Nisso aí você não toca para nada, a não ser que você tenha uma emergência. Peraí, mas como é que o camarada vai conseguir guardar esses R$12.000? Essa que é a questão. É disso que a gente está falando. O princípio é gaste menos do que você ganha. Quando começar a sobrar ali, na verdade é até um raciocínio errado, porque quando a gente vai falar sobre poupança e tudo mais, você primeiro tem que pensar em guardar. Então eu diria hoje, para um jovem, né, qual que a gente tá dando o conselho aqui, cara, se você trabalha, você mora com seu pai e com a sua mãe, você não paga conta, você não paga internet, você não paga nada, no mínimo 30% a 35% do que você ganha você tem que guardar. É obrigatório, é sua obrigação fazer isso. Na prática seria mais ou menos assim, né? É obrigatório. Show. Pô, não, eu tenho um salário ali, preciso manter minha família. Cara, primeiro, identifique qual que é o seu custo mensal. Se você não está ganhando o suficiente para manter o seu custo mensal, você precisa descer um pouco o seu padrão de vida. Você precisa descer um degrau. Os livros de finanças, né, eles vão ensinar sempre você viver um padrão abaixo do que você pode. Mas hoje não. Mesmo? Exato, Você hoje não. É isso aí. Você gasta antes de ter, né? Então, a pessoa ganha R$3.000, ela vive num padrão ali, ela começou a ganhar 3,5, em vez dela manter o padrão de vida dela, não, ela sobe um pouquinho. Então ela muda a marca da manteiga, ela muda a marca do requeijão, ela tomava Dolly, agora ela toma Coca. Eu tô só chutando, tá? Sim. Então a gente vai sempre subindo um pouco o padrão. Ela andava de ônibus, agora só anda de Uber. Eu tô dando exemplos aqui para comparar. Práticos, né? Exato. Então, primeira coisa, você precisa entender quanto você gasta, você precisa para se manter mensalmente, e você precisa ter um plano ali, um plano de ação para você poder guardar pelo menos 10% do seu salário. 10% Eu já aprendi uma coisa aqui que faz muito sentido agora na minha cabeça, que assim, quando a gente deixa pra sobrar, tipo assim, não vai sobrar. Nunca vai sobrar. Não, verdade. Então, assim, a gente tem que encarar como realmente, primeiro poupar pra depois... A minha esposa, ela fala sentido. uma coisa, Ezero, que é muito verdade. Ela disse, a gente nunca consegue guardar pra nós, a gente sempre consegue pagar os outros. Isso é uma verdade, eu não vou chamar de verdade absoluta, mas é uma verdade real. Por quê? Porque a gente se endivida e consegue pagar ali aquele boleto que custa R$555, né? A gente consegue pagar. Aí, quando esse valor, né, você quita aquele boleto, em vez de você, na teoria, tá sobrando, né? Eu consegui quitar. Na teoria tá sobrando, David. Mas aí o que a pessoa faz? Ela, em vez de conseguir guardar aquele valor por mês, para ela nunca consegue guardar. Ela sempre vai estar
Se fosse para pagar os outros, ela conseguia, mas guardar para ela não consegue. E Êxaro, me diz uma coisa também aqui, a gente está dentro de uma linha de raciocínio falando sobre vida espiritual, finanças, né, organização. Um camarada que ganha R$ 1.500, né, hoje um salário mínimo, ele tem por dia aí R$50, né, R$50 que é a média que é a sua diária, né? Você acha possível esse camarada conseguir guardar alguma coisa desse salário mínimo? Você acha que na prática é possível? O que ele tem que sacrificar para poder guardar alguma coisa? Cara, é difícil, né? É difícil falar, tem realidades que a gente também não vive, claro, né? Claro. Mas eu acho o seguinte, você que está numa situação de estar ganhando um salário mínimo no Brasil hoje, a primeira coisa que eu falaria é, ao invés de você gastar R$1 que seja com qualquer outra coisa, gaste dinheiro investindo em você mesmo, em conhecimento. Porque o conhecimento ele é a chave que vai fazer você mudar essa realidade, né? R$ 1.500 realmente, na situação do Brasil hoje, é um salário muito baixo para se viver, principalmente em cidades grandes, metropolitanas, como é que a gente vive, né? Porque entra aquela questão que o real não está valendo nada, né? Sim, exato. Quando a gente vai falar do cenário macroeconômico mundial, o real ele vem se desvalorizando a cada ano de uma forma assim... Por mais que seja já na história do Brasil, seja uma moeda que teve sucesso, né? A que teve mais sucesso, o real. Quando a gente vai comparar com, sei lá, dólar ou qualquer outra moeda, a gente vê que o real realmente não é uma das melhores coisas do mundo para a gente se ter. Né? É aquela história da inflação, né? E a gente já entra nessa parte da inflação, porque a inflação, David, eu aprendi que ela é um ladrão silencioso, que todo ano ela te rouba e vai te roubando. Mas eu lembro que o David falou uma coisa que é interessante, outro dia em uma conversa, que às vezes, né, nesses gastos desnecessários, para quem, por exemplo, ganha um salário mínimo, né, e gasta com coisas desnecessárias. Cara, às vezes vale a pena, Êxaro, eu acredito, o cara sacrificar ali uma Netflix. Netflix hoje uma assinatura. Mas nem dá, você ganha um salário mínimo, você não consegue ter uma Netflix hoje. Claro, mas eu digo assim, às vezes o camarada pega e diz, não, eu já estou ganhando, eu vou ter aqui uma Netflix, aí depois vou logo assinar um Amazon, eu vou assinar um Spotify, e acaba eliminando o dinheiro dele. Eu tenho alguns amigos, né, e assim, o que eu já vi também é que às vezes a pessoa ela ganha esse salário mínimo e é um jovem que mora com os pais e tipo assim, esse 1.500 ele usa todo pra si. Ele pega esses 1.500 e ele compra tudo, mas não ajuda os pais, enfim. E eu acho que aí é outra realidade. Se você é um jovem que mora com o pai que não paga conta, R$1.500, ok, você consegue fazer alguma coisa. Agora, você sendo um pai de família para manter uma família com R$1.500 é muito difícil. Mas agora falando para esse jovem que tá ganhando aí esse valor, tá morando com os pais e tem esse valor livre, né? Que conselho você daria para ele, cara? Para ele pegar esse dinheiro, R$1.500 e investir em quê? Cara, R$1.500, vamos lá. Primeiro, o primeiro passo, como eu falei, é fazer a sua reserva de emergência. Você tem noção ali de quanto que você gasta para, sei lá, fazer o que você quer fazer durante o mês. Monte a sua reserva de emergência, que seja 6 meses lá, ele gasta R$1.000, vai sobrar 500. Então ele precisa de uma reserva de emergência de R$6.000. Tendo isso daí de uma forma líquida, quando eu falo liquidez, eu quero dizer que seja rápido dele sacar. Porque a gente tem muito investimento que fica travado, né? Que não tem liquidez. É que são alguns conceitos básicos de economia que você precisa saber. Igual a inflação. Que o Atlas falou. Primeira coisa, beleza, montei minha reserva de emergência, aí eu vou começar a entender quais são os perfis de investidor, né? O que seria isso? O perfil de investidor... ele é medido com o grau de risco que você assume na hora de investir. E como no empreendedorismo é da mesma forma, quanto mais risco, mais possibilidade de retorno você vai ter. Então, primeiramente, ali você faz ali o seu perfil de investidor, né? O que seria isso? Se eu sou leve, se eu sou moderado, se eu sou conservador, se eu sou ultra conservador. Sim, perfeito. Né? Quando a gente fala de um perfil ultra conservador...
o cara só vai colocar dinheiro em renda fixa, né? Não vai ter nada em renda variável. Renda fixa ele vai te pagar ali um pouquinho todo mês, às vezes por trimestre, às vezes semestralmente. E segurança, né? O principal é segurança. Porque quando você vai falar de renda fixa, títulos públicos, títulos de dívida, títulos atrelados à inflação, a segurança que você tem é que o governo vai te pagar. Né? O que é mais fácil? Uma empresa que você está investindo lá na renda variável quebrar ou o governo do Brasil, o governo federal? Se ele não te pagar, o Brasil já quebrou faz tempo. Exatamente. Então, a gente tem também os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior exemplo, né, de investimento em renda fixa. Ali, na verdade, é o maior mercado em vários sentidos dos Estados Unidos, né? Então, primeiramente, ali você faz a reserva de emergência, define o seu perfil de investidor. Isso, óbvio, é buscando conhecimento também, até para entender o que você está fazendo. Né? Hoje, como a gente falou, é fácil de conseguir na internet. E a partir daí você começa a montar o seu portfólio de investimentos de uma forma diversificada. Né? Diversificar, né? Exatamente. É aquela história, não colocar todos os ovos em um só cesto, né? Exato. E uma dica, eu acho que eu estaria dentro do que vocês falaram, é que talvez quem ganha R$ 1.500, talvez procurar uma renda extra, né? Fazer alguma coisa fora de horário para ver se consegue trazer mais recursos justamente para montar essa reserva que ele está falando. Porque ele está falando de montar essa primeira reserva e esse valor não vai ser aplicado, certo? Né? Uhum. Seria isso, né? Essa reserva tem que ter liquidez, então tem que... a pessoa tem que estar fácil ali para sacar caso aconteça alguma coisa. Não pode estar aplicado... Essa reserva de emergência, você pode aplicar sim em uma renda fixa, por exemplo, que eu estou dando exemplo aqui, com liquidez diária. Então, hoje, trazendo outro conceito básico aqui de economia, a taxa de juros no Brasil hoje está ali por volta de 15% ao ano, que é uma taxa extremamente alta. O que isso quer dizer? Em um ano, você deixando o dinheiro parado ali, ele vai render 15%. Isso dá mais de 1% ao mês. Então, se eu tenho lá, por exemplo, R$1.000 lá, eu tenho R$100 lá guardado, porque a gente está falando de um caixa baixo por enquanto. Então, eu tenho R$100 lá. Se ele rende 1% ao mês, mais ou menos, no mês que vem, ele vai ter R$101. Né? Certo. Essa é a taxa básica de juros que a gente tem no Brasil hoje. Que é um cenário diferente de 3, 4 anos atrás, que a taxa estava 2%. Então, eu sempre tenho que estar observando isso. E a taxa de juros é o que vai movimentar o mercado para investir tanto em uma coisa quanto em outra. A taxa de juros estando a 15% é muito atrativo do investidor, tanto pessoa física quanto o investidor profissional e pessoas jurídicas, colocar o dinheiro na renda fixa. Né? Qual que é a motivação que o empreendedor vai ter de empreender no Brasil? De ter um retorno ali mínimo no final, se der certo, quando ele pode deixar o dinheiro no banco lá rendendo 1% ao mês. Né? Qual que é a motivação que o empreendedor vai ter no Brasil? É complicado. E ao contrário também é verdadeiro. Quando a taxa está 2% ao ano, como a gente já teve, é um momento de você conseguir buscar dinheiro barato no mercado. Né? De você conseguir pegar empréstimo, fazer financiamentos. Esse é o momento certo de você fazer isso. Que é o que a gente fez também no Grupo Arc. A gente teve ali a visão, né, de conseguir esse dinheiro barato, que é o que vai fazer você ter o retorno a longo prazo. Né? Então você tem que entender essas dinâmicas do mercado e saber... tem um ditado que fala... Então esse seria o pior momento para se fazer um empréstimo. Hoje sim, um dos piores momentos, porque o juros está lá em cima. Né? Então, é por isso que é importante ter essa educação financeira e esses conceitos básicos para você não se meter em enrascada. Né? Porque eu acho que, falando em conceitos básicos, né, nós já falamos aqui que o jovem ele não tem essa cultura da saúde financeira, né? Ele não é ensinado nas escolas a economia básica, entender o que é inflação, o que é taxa de juros, o que é o juros composto, o que é renda fixa, renda variável. Então, o jovem não tem essa noção, porque ele cresce, Isa, com aquele pensamento que nós crescemos. Nós crescemos. Qual é? Das duas, uma. Ou ele vai trabalhar numa empresa até, como fora dito aqui, até se aposentar por ela, né? E ali ganhar a sua estabilidade,
ou ele vai fazer como os nossos pais e os antigos, né? Não, quando começou a ganhar um dinheiro, vão comprar um terreno, construir uma casa, bota essa casa para alugar. Hoje, há várias formas de investir. Não há tipo, você pode investir como os seus pais investiram, beleza, é seguro, né? Você comprar um terreno ainda, você levantar um imóvel para aquele terreno, beleza, é seguro, tranquilo. Embora tenha falado que hoje no Brasil nenhum tipo de empreendedorismo é tão seguro. Mas eu queria que você desse uma noção para esse jovem, né? Que formas de investimentos há para que ele possa diversificar essa renda, né? É claro que nós não estamos falando de altos valores que a juventude vai ter, mas de que forma dá para ele espalhar a renda dele para conseguir um lucro hoje, né? Já, digamos que ele tenha 10 mil guardado, digamos que ele tenha 15 ou 5, o que ele poderia fazer? Dá para investir no tesouro, dá para investir em CDB, enfim, essas coisas? O que você diz? Cara, com centavos você consegue investir em diversos tipos de coisa, né? E essa diversificação ela é importante, né? Quando a gente vai para Eclesiastes 11:2 vai falar reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Então, a Bíblia ela já traz essa diversificação, não colocar os ovos em uma cesta só. Então hoje você tem inúmeras classes de ativo que você pode colocar o seu dinheiro, né? Você pode, por exemplo, essa parte de terreno, né? Aí trazendo outro conceito de economia, a gente vai falar de ativos e passivos, né? O que é ativo? Um investimento ativo. Um ativo, né? É tudo aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, se eu investir lá em alguma aplicação na renda fixa, aquilo lá vai estar me pagando algum juro, algum dividendo mensal, ele está colocando dinheiro no meu bolso. Então isso é um ativo, né? Então eu posso considerar, por exemplo, um imóvel como um passivo, que beleza, eu comprei lá uma casa, mas essa casa vai te dar manutenção, vai te dar algum gasto mensal ali, então tá tirando dinheiro no seu bolso, por mais que a gente pode comparar ali a valorização do imóvel também, aí é outro tipo de raciocínio. Mas por um carro, por exemplo, né? O carro só tem depreciação, né? Tem desvalorização, né? Então isso seria um passivo. Então, entendendo mais ou menos essas classes de ativos, a gente vai para a renda fixa, a renda variável, né? Aí dentro da renda fixa eu tenho inúmeras aplicações, que não dá para a gente falar aqui dentro do podcast rápido, né? Que é para ter uma noção, mas eu vou ter inúmeros tipos de aplicação com taxas pré-fixadas, por exemplo. Agora é um ótimo momento de você... não dá para falar que é um ótimo momento porque a gente não sabe se essa taxa vai subir ou cair, né? Mas no dia de hoje... Que dia é hoje? Terça-feira? Não sei que dia de agosto. 12 de agosto. A tendência hoje, a gente veio até de uma reunião com o pessoal do BTG e a tendência é que essa taxa de juros, no ano que vem, ela comece a cair. Então, seria um momento adequado para procurar investimentos com seu gerente do banco, o que seja, com taxas pré-fixadas no momento que a gente está hoje. Porque quando essa taxa de juros cair, você já tem alguns investimentos travados na taxa de hoje. Então, são algumas estratégias que você pode adotar, né? Quando a gente vai para a renda variável, a gente tem bolsa, a gente tem fundos de investimento, né? Fundos de investimento, inclusive, é o tipo de investimento que eu gosto bastante, porque quando a gente vai falar de fundo, a gente vai pegar gestores que trabalham exclusivamente com isso, né? Então, você pega você, por exemplo, a gente não trabalha com investimento, a gente não é investidor profissional. O meu core business é o Grupo Arc, que trabalha com sistema de prevenção e combate a incêndio. É isso que eu faço para ganhar dinheiro, né? Isso que é onde eu empreendo. Mas eu preciso ter conhecimento básico, uma noção do que estão fazendo com o meu dinheiro, né? Aonde que o meu assessor de investimento está aplicando? Isso é sadio, não é? Eu não preciso ser um expert, mas pelo menos uma noção eu preciso ter, né? Uau, que aula! Falando sobre as várias facetas que um empreendedor tem que ter, e ele acabou de citar uma, eu gostaria de falar que o empreendedor também, ele, cara, vai ter que fazer tudo. Ele vai ter que ser advogado, vai ter que ser investidor, ele vai ter que... Principalmente no começo. No começo ele vai ter que fazer tudo, limpar, vai ter que... essa é a vida do empreendedor, entendeu? E, claro, que aí depois vai ganhando um pouquinho de dinheiro, vai... trazendo pessoas para ajudar e crescer esse negócio. Mas no início,
Cara, até hoje, limpo a clínica, tenho que lavar, esterilizar material, faço tudo, porque essa é a vida do empreendedor. E aí ele a gente chuta vai a bola Exatamente. e corre para cabecear. Ser generalista, né? O mundo hoje ele valoriza muito o especialista, né? O mundo hoje ele quer prender você em diversas caixinhas, né? Você é especialista nisso, você é isso, então você não tem local de fala nisso aqui, né? O mundo ele faz isso com você, mas ser generalista, que é isso que você falou, é importante. É uma forma de você ter uma visão holística ali de todos os setores da empresa, por exemplo. Sim. Então, a gente veio do zero, basicamente, né? Eu comecei o Grupo Arc com meu pai lá, era só a família que tinha para começar o negócio ali. A gente saiu de uma estrutura de mais de 30 anos, que vinha de estrutura, e começou do zero. Então, a gente teve que saber tudo do zero, de logística, de RH, de financeiro. Então, a gente teve que ter essa visão macro de tudo. Então, por mais que às vezes, até eu mesmo, eu sempre achei que isso fosse um defeito, eu sei um monte de coisa, sei transitar em vários assuntos, mas eu não sou especialista em nada. Né? Mas isso é muito bom. Isso é uma característica boa para quem empreende, para quem tá na liderança ali na igreja, por exemplo. Para quem vai bater um papo. Exato. Conversa sobre tudo. Exato. Você senta às vezes numa mesa para uma negociação, talvez o Atlas gosta de relógio, eu vou saber falar sobre relógio. Você gosta de carro, eu vou saber falar sobre carro. Então, eu acho que isso aí é importante até para você fazer um network, né? Show. Aí já é outro assunto para outra coisa, né? Eu ouvi uma frase eu gostaria de compartilhar, que inclusive eu estou usando, e eu acho que é muito o cenário que a gente está fazendo hoje, que é o sonho, ele não está atrelado ao horário comercial. Ou seja, o horário comercial já acabou, a gente está aqui 8 horas da noite gravando um podcast, porque a gente entende que o nosso objetivo ele é muito maior do que apenas trabalhar somente 8 horas por dia, e a gente acredita que a nossa juventude, nós somos jovens aqui, o tempo da gente gastar a lenha, filho, de ir pra cima é agora. Patrimônio, exatamente. Tudo é agora. Então, a gente já está caminhando aqui para o final, uma conversa muito boa, uma aula que nós tivemos aqui com o Ézaro, gente. Uma aula, hein? Que é isso, meu irmão. O homem é mestre. Nada, que isso. Desde já, obrigado. É ser generalista, como eu falei. Desde já, obrigado, Ézaro, de verdade. Eu acho que a lição que fica aqui basicamente é essa, né? Não gaste o seu dinheiro com coisas fúteis, porque esse dinheiro, uma vez guardado, ele vai te servir lá para frente, ele vai te servir de grande valor lá na frente. É aquela conversa que os nossos pais sempre disseram: meu filho, guarde seu dinheiro. Guarde seu dinheiro. Não gasta com besteira. Não vá sair por aí fazendo essas dívidas ruins, comprando PlayStation, comprando iPhone, que você não vai conseguir pagar. Já pensou em ser um investidor na obra missionária? Com apenas 50 centavos por dia, você pode ajudar a transformar a realidade de famílias e comunidades inteiras, levando alimento, educação e a luz da palavra de Deus. O Projeto Reinon atua no Brasil e em vários países do mundo, levando esperança e demonstrando o amor de Deus de forma prática. E cada contribuição, por menor que pareça, faz parte de um milagre. Acesse nosso site, escolha um plano mensal e venha fazer parte dessa missão. Com apenas 50 centavos por dia, você planta sementes que alcançam o mundo. Meus amigos, nós estamos chegando já ao final desse podcast, dessa conversa maravilhosa que tivemos aqui com o Ézaro. Gente, que aula, que conhecimento e... Nossa, o tempo passou muito rápido, né, David? Nossa, passou... Realmente. Mas, Ézaro, se você fosse resumir essa conversa que nós tivemos aqui, já nas considerações finais, né? O que você poderia extrair dessa conversa que nós tivemos aqui, fazendo uma análise bem resumida aí? Não, legal. Primeiro, obrigado pelo convite novamente aí, foi muito bom, papo muito bom, né? A gente sabe que é um assunto muito amplo, né? Tem muito assunto aí, muita coisa que dá para destrinchar. Com certeza. Mas eu espero que a gente possa ter contribuído aí com o conteúdo do podcast. Enfim, e para resumir aqui o que eu diria, cara, nós somos filhos de Deus. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né?
A Bíblia vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, né? Não é uma vida ruim, é uma vida com abundância. Perfeito. Então, se você tiver estrutura, Deus vai te dar tudo aquilo que você pede para Ele. Então, se você tiver estrutura, ore a Deus, peça sabedoria, né? Quando a gente vai ver um dos homens mais ricos do mundo, da história, quem foi? Salomão. E o que ele pediu? Sabedoria. Então, a gente pode citar vários livros, né? Inclusive já li vários livros. Quem Pensa Enriquece, Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Napoleon Hill tem diversos livros, né? Quem Pensa Enriquece, enfim. E se a gente for O Homem Mais Rico da Babilônia, também é um livro básico, assim, muito legal de entender sobre investimentos. Mas se a gente for pegar os principais insights nesses livros, o que vai ser? Disciplina financeira e controle dos seus gastos, investir e multiplicar os recursos e a busca contínua por sabedoria. Esses são os principais insights que a gente vai tirar desses livros. E se a gente parar para analisar as escrituras sagradas, tudo isso a gente vai encontrar em Provérbios, a gente vai encontrar em Eclesiastes, em Lucas, né, como foi citado aqui já. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos, enfim. Tudo que a gente precisar, a gente tem na Bíblia, né? E o segredo do sucesso é o que eu sempre falo, é o meu versículo. Não sei se pode falar isso, né, de ter versículo preferido, mas é um versículo que meu pai me ensinou desde cedo, que é Josué 1:8. E ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então esse é o segredo do sucesso, tá tudo lá. É só a gente estudar, e ter fé em Deus e ir para cima que vai dar certo. É isso, obrigado pela oportunidade aí. Que honra nossa. Que honra nossa ter a presença de um convidado tão especial aqui, inaugurando esse novo cenário. David, nossos agradecimentos, suas considerações. Gente, só quero agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, tendo uma conversa muito proveitosa. Creio que vai ser enriquecedor para quem ouviu, vai ser enriquecedor para mim também, colocar algumas coisas em práticas, tirar algumas coisas do papel. Eu creio que tudo que está na Bíblia, nós viemos aqui com esse propósito de conversar, né? Então, por isso que a gente está falando de dinheiro. Não é porque a gente quer ficar rico, não. Mas é porque está na Bíblia. E tinham pessoas ricas na Bíblia. Tinham pessoas que se organizavam na Bíblia. Então, a gente quer organizar o nosso dinheiro, justamente, as nossas finanças, para que a nossa posteridade, os nossos filhos não sofram. Então, é por isso que a gente está conversando. Sempre gosto de falar isso. Conversas inteligentes, com pessoas inteligentes, para conseguirmos extrair o máximo de informações para colocar na nossa prática de vida. Então, esperem mais conteúdos como esse, porque nós traremos aqui pessoas tão boas, tão inteligentes como o Ezeron. Muito obrigado, Ezeron, por trazer hoje lições aqui valiosas. Como eu falei, eu vou colocar em prática algumas coisas para a minha vida e eu creio que se você fizer o mesmo, você vai ter êxito aí na sua caminhada. Obrigado mais uma vez aos meus amigos aqui por essa conversa produtiva, proveitosa. Eu me senti na frente do Paulo Guedes aqui. Que isso, não tem. O homem manja demais. O homem sabe muito. Aquilo, verdade. Seja generalista, um pouquinho de cada coisa, vá transitando, isso. Isso é top. O que me admira no Ezeron, né? Essa humildade dele, né? Essa simpatia, esse carisma que ele tem. Obrigado. Né? De saber chegar e saber entrar e sair, né? em todo tipo de ambiente. Deus continue lhe abençoando. Amém. A todos vocês que ficaram conosco aqui. Aonde a gente encontra o Ezeron nas redes sociais? Diga o seu arroba. Cara, não é difícil de achar, não. Até porque eu acho que só tem eu. No Instagram lá, @Ezeron Santos, HEZEROM de Maria Santos. E é isso, LinkedIn também, mas a rede social principal que a gente usa hoje é o Instagram. Usa bastante, né, o Instagram, isso. Né? E você, Dr. David? Como eu falo também, o Instagram basicamente é a principal rede lá que a gente posta sobre trabalho, sobre vida com Deus, sobre os nossos filhos, enfim, a gente tenta botar um pouquinho de storytelling lá para vocês acompanharem. Então, vocês me encontram no @dr.davidferreira, tudo junto, e vai aparecer lá
Em nome de Jesus é o meu nome. E você siga lá que a gente vai estar trocando ideia. Manda também perguntas, ideias de pessoas para virem aqui. Eu quero ver essa interação. Aceitamos e a gente, indicações. A cada vez mais, a gente tá vendo interações de pessoas. Perfeito, postando. Poste mesmo, marca a gente, Marcando. marca o Reino Cast, que a gente vai estar repostando e é tudo pra glória de Deus. Nada é pra nossa honra. E aí, siga o Reinon, siga o Grupo Arc também. Isso segue mesmo. todo mundo. Segue todo mundo aí. Segue todos os empreendimentos da família e é isso aí. Show. Aí você me encontra também, @PRAdlas, né? Eu tenho tantas redes sociais, mas a principal é essa. E se você for fazer uma pesquisa lá no Google, vai aparecer todos. Vai aparecer Instagram, vai aparecer X, vai aparecer TikTok, vai aparecer YouTube. YouTube eu tenho um canal lá há mais de 10 anos, eu acho. Tem vídeos lá, tem muita coisa lá, devocionais. Então, meu nome é bem parecido com o do Ezero, né? Somos diferentes no meio de tantos iguais aí, @PRAdlas, e você vai estar recebendo o nosso conteúdo lá, devocional, cristão, diário. Então nos resta agradecer, obrigado por você ter ficado conosco até aqui, fique com Deus, uma excelente semana, um excelente mês e Deus te abençoe. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, Tchau. gente. Tamo Deus junto. abençoe sempre, sempre. Abraço, meu amigo. Valeu.